Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram perto dos outros discípulos, viram que eles estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns doutores da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para cumprimentá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão, ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó gente sem fé, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga um menino aqui." E levaram o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes já o jogou no fogo e na água para matá-lo. Se pode fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino gritou: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito mau: "Espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de espírito não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração." Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e cumprimentar a todos vocês, amigos ouvintes. Peço a Deus por todos vocês. Vamos iniciar esta nova semana com a bênção de Deus, iluminados pela palavra e o ensinamento do Evangelho, que traz a pessoa de Jesus, o jeito dele, que ele possa expulsar todos os espíritos maus, todos estes demônios que estão atrapalhando a vida do nosso povo, aqueles demônios que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da opressão e exploração em cima dos mais pobres e fracos do nosso povo. Na descida da montanha, Jesus encontrou muita gente ao redor dos discípulos. Um pai estava desesperado, pois um espírito mudo tinha tomado conta do filho. Ele tinha pedido aos discípulos para expulsá-lo, mas estes não foram capazes. Jesus ficou impaciente e disse:
Até quando vou aguentar esta geração sem fé? Traga um menino aqui. Jesus pergunta a respeito da doença do menino. Pela resposta do pai, Jesus fica sabendo que o menino, desde pequeno, tem uma doença grave que o coloca em perigo de vida. O pai pede: se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha dó de nós. A frase do pai expressa a situação bem real do povo. Tem a fé abalada, está sem condições de resolver os problemas, mas tem muito boa vontade de acertar. O pai tinha dito: se o Senhor puder fazer alguma coisa. Jesus não gostou da afirmação, se o Senhor puder. Tal condição não podia ser colocada, pois ele diz: tudo é possível a quem tem fé. O pai responde: eu creio, Senhor, mas ajude a minha falta de fé. A resposta do pai ocupa o lugar central neste episódio. Ela mostra como deve ser a atitude do discípulo, da discípula, que apesar de seus limites e dúvidas, quer ser fiel. Até hoje repetimos cantando: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Vendo que vinha muita gente, Jesus ordenou ao Espírito que saísse do menino e não voltasse nunca mais. Sinal do poder de Jesus sobre o poder do mal. Sinal também de que Jesus não queria propaganda. Em casa, os discípulos querem saber por que não foram capazes de expulsar o demônio. Jesus responde: esta espécie de demônio só sai com muita oração. Outra frase central: fé e oração andam juntas. Uma sem a outra não existe. Os discípulos tinham piorado. Antes, eles tinham sido capazes de expulsar os demônios. Agora já não conseguem mais. Faltou o quê? Fé ou oração? Por que faltou? São perguntas que saem do texto e entram na nossa cabeça para que façamos uma séria revisão. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.